Olá, eu sou Jadir Zaro, professor na área do Direito e diretor da Faculdade Palotina, de forma especial tendo a formação na área da graduação em Filosofia, graduação também em Teologia e em Direito, um mestrado, doutorado e pós-doutorado também na área do Direito, com foco especial desde o período da questão do doutorado e o pós-doutorado no direito da criança e do adolescente, discutindo todas as questões aí também vinculadas ao Estado brasileiro. E hoje venho trabalhar, então, com vocês o tema sobre a questão da superação do trabalho infantil, uma análise a partir dos fatores econômicos, culturais e políticos. Ele é um tema bastante abrangente, a questão do trabalho infantil, mas neste foco, no dia de hoje, eu quero abordar com os senhores sobre esse aspecto fundamental os fatores que estão vinculados àquilo que a gente tem hoje como um dos elementos assim de violação dos direitos da criança e do adolescente, que é o trabalho infantil. Então, nessa análise, de forma bem significativa, você pretende trabalhar, então, fazer esse paralelo entre a questão dos aspectos econômicos, culturais e políticos com a questão do trabalho infantil, para desta forma, ao analisar estes temas, verificar a forma adequada de superar este problema, que é um problema realmente social, que ao longo da história ele já se destacou uma superação de muitos aspectos, mas que hoje precisa ser retomado de forma muito significativa para nós continuarmos o processo da garantia dos direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Para esse trabalho, tenho presente esses 6 tópicos. Eu vou trabalhar inicialmente a questão da definição do trabalho infantil, a proteção legal, da questão da superação do trabalho infantil e a proteção legal vinculado ao direito da criança e do adolescente. No terceiro ponto, um olhar histórico aos aspectos econômicos, culturais e políticos do trabalho infantil, tendo essa convicção que a gente não pode ficar distante desses elementos históricos, porque o ser humano ele vai dentro na área do direito e no reconhecimento de direitos da dignidade humana, ele vai progredindo e às vezes ele tem algum retrocesso ao longo da história. Então é muito importante termos presente isso. Apresentar num quarto ponto sobre o contexto atual dos aspectos econômicos, culturais e políticos, porque a gente percebe assim que a afirmação dos direitos da criança e do adolescente, principalmente ao envolver sobre a questão do trabalho infantil, não adianta você apresentar uma legislação protetiva. Tem elementos que perpassam a sociedade e dificultam essa superação de uma violação do direito. Para depois, então, apresentar o enfrentamento necessário e os desafios ainda hoje presentes para que a gente possa ter uma sociedade que reconhece a cidadania, a dignidade humana da criança e do adolescente e a protege contra muitas violações de direitos, certo? No primeiro ponto, então, sobre a questão da definição. Definição sobre o que é a questão do trabalho infantil. Então, como vocês podem verificar na projeção, o termo trabalho infantil refere-se às atividades econômicas e ou não atividades de sobrevivência, com ou sem finalidades de lucro. Não necessariamente você precisa ter a retribuição financeira para ser considerado trabalho infantil. Remunerados ou não, realizado por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. Ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição ocupacional. Então, esta praticamente é a definição sobre aquilo que está enquadrado como a questão do trabalho infantil. Destaca-se que toda atividade realizada por adolescente, trabalhador, que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada,
possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral. Se enquadrado na definição de trabalho infantil, é proibido para pessoas com idade abaixo de 18 anos. Isso está destacado no nosso plano nacional aí sobre a questão da proteção da criança e do adolescente e o aspecto do trabalho infantil. Então, a legislação protetiva, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, ela vai, além de apresentar a proteção contra violações, ela vai afirmando que a criança e o adolescente precisam ter a proteção integral garantida. E esta proteção integral favorece um desenvolvimento físico, psicológico, social e moral que é prejudicado quando você tem algumas dessas violações. E é interessante destacar nesta definição que, para compreendermos melhor sobre a questão do trabalho infantil, a Convenção da OIT 182, onde, além de apresentar sobre a questão do trabalho infantil como uma violação de direitos, apresentou, então, nessa lista TIP, as piores formas de trabalho infantil. Então, destacando a exploração sexual comercial, o trabalho em atividades ilícitas e trabalho forçado ou de escravo, a semelhança da pessoa em situação de escravidão, e trabalhos prejudiciais ao desenvolvimento físico e psicológico. Então, nessa lista TIP, você tem praticamente todas as formas de trabalho infantil que precisam ser superadas. E a OIT, o Brasil bem sabe, tanto essa convenção de 1988, ela acabou reconhecendo e também incorporando nas suas atividades de políticas públicas de enfrentamento, então, esse reconhecimento desse direito. Na proteção legal no Brasil, então, nós temos que ter esse reconhecimento. Toda a legislação, toda a convenção, toda a portaria, toda a atividade do CONANDA ou do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do PET, ela tem por referencial o artigo 227 da Constituição Federal, onde se estabelece claramente os princípios, as garantias da proteção integral da criança e do adolescente. E ela faz esse passo bem significativo. A proteção integral da criança e do adolescente é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. A família tem essa prioridade, essa preponderância nesses três elementos. Mas a garantia de que a criança tenha um desenvolvimento integral, ela é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, devendo então também ter essa responsabilidade solidária, partilhada e uma corresponsabilidade na implementação de políticas públicas. Então, o que modifica nesse aspecto? A criança passa do direito privado, onde a responsabilidade praticamente era absoluta, da família no desenvolvimento da criança, onde o Estado ele agia praticamente apenas através do sistema judiciário e passa a ter uma corresponsabilidade da sociedade e do Estado. Então, se existe uma criança que está numa atividade de trabalho infantil, essa superação desta situação ela precisa ser dada também com uma corresponsabilidade da sociedade. Se eu vejo uma criança numa rua, numa condição de trabalho infantil, eu não posso ficar indiferente a isso, porque essa criança é uma responsabilidade, então, também de toda a sociedade e também do Estado. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem praticamente assim, como que uma especificação dessa garantia constitucional do direito da criança e do adolescente. Então, principalmente no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se fortalece essa questão da responsabilidade compartilhada. E estabelecendo também, então, quando você fala sobre o trabalho infantil, nessa emenda constitucional de 98, onde se estabelece o que é praticamente trabalho infantil e como superá-lo. Então, ele destaca isso nessa emenda. A proibição do trabalho infantil, noturno,
penoso, perigoso, prejudicial à moralidade e insalubridade, ou no horário local que prejudicam a frequência escolar, a menores de 18 anos. Contudo, tenham presente isso. Na nossa legislação, para entendermos a questão do trabalho infantil, o trabalho infantil, no Brasil, ele é proibido a menores de 16 anos. Esse que é o recorte. Ele é permitido como jovem aprendiz a partir dos 14. Então, é muito peculiar, é muito importante compreendermos, assim, dos 14 aos 24 anos, um jovem, um adolescente, ele pode estar numa atividade de jovem aprendiz, mas é uma condição totalmente diferenciada daquilo que é compreendido sobre a questão do trabalho infantil. E o trabalho infantil, a gente tem que ter presente assim, o seguinte, não cumprindo esse estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo os trechos relacionados ao trabalho infantil e ao direito do trabalho adolescente protegido, podem implicar sanções de natureza civil e criminal, aquele que faz uso disto, tá? Sobre a questão da proteção integral, é muito interessante que nós temos todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente, ele voltou um foco muito importante para que você não tenha simplesmente uma legislação protetiva, mas você tenha uma ação do Estado, da sociedade e de todo cidadão, em vista de forma preventiva, protetiva e promocional dos direitos da criança e do adolescente. Todas essas ações, elas têm por foco aquilo que é estabelecido, principalmente na garantia da dignidade humana de todo cidadão, de toda pessoa no Estado brasileiro. Então, por isso, quando você tem uma afirmação da proteção integral na Constituição, principalmente no artigo 227 da Constituição Federal, ele também tem por base o artigo 1º da Constituição, onde se afirma a dignidade humana de toda pessoa, de todo cidadão. O que tem por compreensão como base fundamental nisto? A criança e o adolescente também são cidadãos. A criança e o adolescente, eles também têm uma dignidade humana que precisa ser respeitada. A criança, o adolescente, eles não são mais objetos de coisificação, objetos de uso e de responsabilidade de um setor privado, mas do Estado brasileiro. E por isso se compreende exatamente que a criança ou adolescente, quando ela é prejudicada no seu desenvolvimento integral, através também uma das formas do trabalho infantil, ela não está sendo reconhecida na sua dignidade humana. Ela não está sendo reconhecida na sua cidadania, mesmo que tenha, então, como é percebido, que está num processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento que é garantido, é protegido pela Constituição, pelo Estado brasileiro, ele não permite que você faça uso indevido como mão de obra em vista de outras finalidades dentro do Estado brasileiro. Mas para compreender isto, para compreender o quanto que é importante esse reconhecimento da dignidade humana, da cidadania e dos direitos de proteção, de prevenção e de promoção, é importante darmos essa olhada para a história da criança e do adolescente. Eu tenho bem presente isso, assim, uma das afirmações da importância da história. Eu faço leitura desse trecho aqui, que o Kevin O'Neill, ele destaca. Ele fala o seguinte: a história não é uma simples narração de fatos, de pessoas, de grupos, de povos, mas é também uma análise. Desta análise se tiram conclusões práticas que nos podem ajudar na busca de soluções de problemas atuais, que nos afligem em todos os sentidos. Disse que o homem comum aprende com a sua própria experiência.
O gênio aprende também da experiência alheia, porém o nécio não aprende nem da própria e por isso está condenado a seguir repetindo os mesmos erros. A gente precisa aprender com a história, tanto erros quanto acertos, para que nós consigamos olhar para um futuro e ver um reconhecimento maior da dignidade humana. Isso, referente à questão da dignidade humana, a gente percebe sobre a questão também das guerras e tantas outras violações que aconteceram na história. É impossível conhecer uma persona, um hecho, uma instituição, se los sacamos de seu contexto histórico, de seu marco e de suas circunstâncias concretas. A gente precisa verificar a história da criança e do adolescente no Brasil. Por isso eu faço essa referência. No Brasil, antes do século XV, a criança, em âmbito praticamente legal, institucional, nós não temos um reconhecimento, não temos dados, registros específicos no Brasil. A gente tem toda a vinda dos europeus e isso nos marca uma percepção, registros específicos sobre isto, quando você tem um olhar para a criança onde ela não é reconhecida em sua dignidade. Essa vinda desta compreensão da Europa, porque a criança ela era uma possibilidade de pessoa, era uma possibilidade, era uma cria, então uma possibilidade de ter direitos. Não existem garantias de direitos referente a ela. No Brasil, todos os povos que aqui existiam, essa sim, tem uma compreensão diferenciada. Até a educação, em muitos dos povos indígenas, se percebe ao longo da história aqui no Brasil, a sua educação, a sua responsabilidade, ela era dada a toda a aldeia. E é interessante um fato que se percebe nisto, até mesmo sobre a questão da violência, porque no momento que você tem o trabalho infantil, é uma violação e é uma violência contra a criança. Os povos indígenas não faziam uso da prática da violência como um método pedagógico. Então, isto é algo que vem para a nossa cultura, advindo da cultura europeia. Outro registro bem importante assim, que a gente percebe, nas navegações, onde você tem esses primeiros dados sobre a questão do trabalho infantil. Vejam só, ao longo da história, nós nunca percebemos e nunca nos deparamos de analisar sobre a criança e o adolescente nesse contexto. Contudo, existem registros que falam sobre a questão da presença da criança e do adolescente nas navegações, nas embarcações. Existiam embarcações que em torno de 22% elas eram compostas de crianças e adolescentes. Por que disso? Criança, adolescente, você não precisava, você não tinha um custo financeiro tão grande. E qualquer violação, qualquer coisa que aconteceria sobre a criança e adolescente, ela não tinha um direito reconhecido. Então, imagine isto nesse contexto, o quanto que ela era explorada e não reconhecida nos direitos. Mari Del Priore, no seu livro, ela até faz esse destaque. Em algumas embarcações, se ele viesse a ser perdido e uma criança que estivesse afogando ou tivesse uma lata de biscoito, a pessoa preferia pegar a lata de biscoito porque era uma garantia de sobrevivência e não tinha esse reconhecimento da questão da criança e do adolescente como um ser humano. No período colonial, essa falta de reconhecimento da sua dignidade, da sua cidadania, ela continua. Porque também assim, você tem presente todo esse período, a mortalidade infantil, a falta de reconhecimento dela, da sua dignidade, ele é muito simplificado e pouco registrado. Então, por isso, assim, até mesmo no período da pessoa escravizada, a criança escravizada, ela nem era negociada. Ela não tinha valor. Ela não tinha, porque com facilidade as crianças vinham a falecer. Então era um risco muito grande você tentar investir na questão da criança. Mas você, dentro de toda
do processo assim de produção, ela já era utilizada muito cedo na sua mão de obra, porque você não tinha o custo da retribuição e automaticamente poderia fazer uso dela. Então, todo esse período, se percebe assim, ó, no período da escravidão aqui no Brasil, a criança em situação de escravidão, a partir dos 4 anos até os 11 anos, ela servia muito assim, ela entrava num processo de formação, de profissionalização, e se ela desse certo ou viesse a sobreviver, então a partir dos 11 anos ela já tinha uma independência de trabalho, mas não liberdade. Nós temos uma primeira legislação que tenta garantir algum direito da questão da criança e do adolescente, na Lei do Ventre Livre de 1971, onde se garantiu o seguinte, que a criança nascida no Brasil, ela não mais seria considerada numa situação de escravidão. Só que interessante, ao mesmo tempo que é afirmado essa legislação, a criança, a partir dos 8 anos, era considerada livre. Só que, como tinha um custo para a sua criação até os 8 anos, a pessoa que tinha dado essa condição, ela tinha 2 possibilidades. Uma era destinar a criança ao Estado a partir dos 8 anos e receber um valor financeiro pela criação, ou fazer uso da sua mão de obra até os 21 anos, para que ela pudesse, então, retribuir o pagamento referente aos custos de produção. E esta forma também, no momento da imigração, ela também foi fortalecida, ela esteve muito bem presente. As crianças que vieram junto com os imigrantes no Brasil, elas foram muito utilizadas como mão de obra, e eram reconhecidos pela família a partir do momento que elas trabalhavam. O trabalho, no período das imigrações, era muito próprio para o reconhecimento, inclusive, da sua dignidade. No período da Revolução Industrial, desta mesma forma, crianças eram utilizados na indústria em vista da produção. Então, se percebe assim, ó, em todo esse processo, você não tem o reconhecimento de uma dignidade, mas você tem o uso da sua mão de obra, porque ela não tem custo, ela não tem direito e pode ser utilizada de uma forma muito simplificada e tal, né? No processo de institucionalização da criança e do adolescente que a gente tem uma das primeiras políticas públicas no Brasil, principalmente a partir do século XIX, vejam só, o trabalho ele é até utilizado como um processo disciplinador e formativo, sem retribuição. Então nós temos praticamente assim, nesse processo do século XVIII, XIX, também a criança e adolescente muito vinculado a uma responsabilidade do direito privado, da família, quando o Estado age, é em vista de todas essas crianças para que elas possam, inclusive, ter acesso a uma formação profissionalizante, mas já fazendo uso praticamente da criança e do adolescente e da sua mão de obra. Os códigos, principalmente do século XX, o Código de Melo Matos e o Código Menorista, não lhe garantem praticamente direitos. O Código de Melo Matos, ele faz a afirmação da criança e do adolescente a partir dos 18 anos, né? Abaixo dos 18 anos, mas não lhe dão garantia nenhuma. A questão principal que você percebe dentro desse processo, que é importante perceber, durante todo este período assim, ó, da questão da criança, do seu uso, do trabalho infantil, ele está muito vinculado a uma ideia de que ela não tem uma cidadania, não tem uma dignidade reconhecida. E ela pode ser manipulada e usada tanto pela família, pelo Estado, inclusive também por os cidadãos praticamente considerados da elite, e onde fazem praticamente o uso, uma coisificação da criança. E vejam só, eu destaco aqui alguns mitos, algumas ideias que ainda hoje se percebe fortemente e que tentam justificar a existência praticamente do trabalho infantil como algo comum dentro da sociedade, vinculado à questão desses aspectos econômicos, culturais e políticos.
E eu faço essa citação de alguns termos, que é o central praticamente da abordagem do dia de hoje. É melhor trabalhar do que roubar. Não é verdade. Dentro dessa afirmação. Isso é uma justificativa. Saibam que praticamente 90% das pessoas que estão presas, elas trabalharam. É melhor trabalhar do que usar drogas. Eu digo assim, nenhum deles. Não tem outra alternativa, né? É melhor trabalhar do que ficar nas ruas. Por favor, né? Não é melhor tirar as crianças da rua e dar espaços públicos, espaços, digamos, que favoreçam o seu desenvolvimento integral? O trabalho, né, acumula experiência para o futuro. Isso também não é verdade, né? Porque no momento que a criança começa a trabalhar, ela é prejudicada nos demais direitos que lhe são garantidos, da educação, da cultura, do esporte, que são fundamentais para o seu desenvolvimento integral. Ela perde toda aquela dimensão do criativo, do lúdico, porque ela começa a ter etapas que são destinadas praticamente mais aos adultos. O trabalho da criança ajuda a família. Pois é, não é a família que deveria ajudar o desenvolvimento integral da questão da criança e do adolescente? Ela só estava ajudando a família. Puxa vida, ajudar é um aspecto, mas quando você tem o trabalho doméstico, o trabalho principalmente de exploração vinculado à família, ele está prejudicando praticamente o seu desenvolvimento integral. Lugar da criança na escola. Se ela não estiver, então, ela deve ser institucionalizada ou da responsabilidade praticamente da família. Não. A escola é uma etapa. E os outros espaços, os outros direitos, outros aspectos que lhe são garantidos pela Constituição e que lhe favorecem praticamente o desenvolvimento integral. Então, como é importante que nós percebamos criança, adolescente, independente se ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, ela é um cidadão, ela é uma pessoa humana com dignidade e que a sociedade, a família, o Estado devem garantir o seu desenvolvimento integral. E lhe afastar elas da exploração do trabalho infantil e dar acesso a outros direitos, é este o ponto fundamental que nós precisamos ter presente para realmente ter um desenvolvimento integral. Desde que ela, no momento que ela está na juventude, como adulto, ela possa ter uma atividade remunerada, ou mesmo, digamos, até mesmo como juventude, atividades profissionalizantes, mas dê a cada etapa a sua dignidade e o seu direito, né? Porque eu digo assim, se o trabalho infantil fosse tão importante para as crianças, crianças e adolescentes de famílias em situações econômicas bem adequadas, digamos, da elite, eles não estariam fazendo cursos, outras línguas ou coisa assim, uma formação complementar no período inverso à questão da escola. Elas estariam trabalhando nas empresas das famílias. Elas não estão, então tem alguma coisa muito errada dentro disso. Contudo, assim, é importante percebermos que no Brasil, principalmente através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, e principalmente a partir da afirmação da Constituição, da dignidade humana da criança e do adolescente, nós temos um enfrentamento que deve ser reconhecido. Vejam só, nós passamos praticamente de 1992 de 9,2 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes, para o número atual de praticamente assim em torno de 2,4 milhões. Então tem uma redução. A sociedade ela tem um reconhecimento bastante grande. Contudo, deve-se perceber que nos últimos tempos, principalmente a partir do descaso do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e do não reconhecimento de políticas públicas locais de enfrentamento, nós somos prejudicados. Nós somos prejudicados. Então, o Brasil precisa ter essa retomada da valorização, de setorização, de um trabalho de enfrentamento
e que ele envolve vários aspectos que eu não vou entrar aqui na abordagem, que seria um outro tema sobre as políticas de enfrentamento. Mas nós precisamos ter presente, nós precisamos retomar um processo histórico que nos deu essa redução e que precisa ser novamente retomado e implementado com novas ações de redes, onde também exista a participação social nesse processo, a fim de que a gente tenha um enfrentamento constante e um reconhecimento da dignidade humana da criança e adolescente, dos seus direitos e das suas garantias. Deste enfrentamento, então, nós temos a legislação, que eu já abordei anteriormente, como uma garantia, e nós temos, então, um processo histórico, principalmente do PET, aí, que deu essa possibilidade de enfrentamento, principalmente assim, em âmbito local, muito favorável, vinculado, lógico, a políticas públicas pensadas também em âmbito federal, mas implementadas no âmbito municipal e que deram muito certo e que precisam ser retomadas. Mas precisamos ter essa consciência. Hoje, cada um de nós, Estado, sociedade, cidadãos, famílias, cada um de nós, a gente precisa perceber exatamente, olha, que muitas vezes a questão do trabalho infantil não pode, às vezes ele até não é tipificado como crime. Existem algumas situações que é crime, mas prejudica garantias legais, como cidadania e dignidade humana. E não é ético existir isto para com a criança e o adolescente. E a responsabilidade é compartilhada de cada um de nós, né? De Estado, família e sociedade. E nós precisamos retomar ainda mais no nosso contexto hoje políticas públicas que se preocupam com o atendimento, proteção e a questão das políticas vinculadas ao sistema de justiça também de enfrentamento do trabalho infantil. Nós temos uma retomada, inclusive em âmbito federal, da importância do CONAN, daí isso precisa ser acentuado, ele precisa ser retomado. E a nível de programas de erradicação do trabalho infantil, eu destaco, por fim, exatamente isso. Quando se trabalha o enfrentamento dos fatores econômicos, culturais e políticos, nós temos o reconhecimento da dignidade humana da criança e adolescente. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento integral. Nós temos o reconhecimento da cidadania da criança e do adolescente. E nós precisamos realizar todos esses aspectos, todas essas bases fundamentais, principalmente na implementação, utilizando aquilo que já existe hoje nas políticas públicas em âmbito local, em âmbito municipal. Lógico, com o suporte em âmbito federal, estadual, mas envolver toda a rede de proteção em âmbito municipal. E para isso eu apresento aqui no quarto ponto alguns dos aspectos importantes nesse olhar que precisamos ter presente, porque as violações elas são locais. O município, a comunidade, a sociedade, ela percebe no seu ambiente onde estão as crianças, onde elas estão trabalhando. Então, e até mesmo investimentos, como é importante a participação bem efetiva da assistência social em âmbito municipal, como é importante a presença do Conselho Tutelar em âmbito municipal, como é importante os Conselhos Municipais da Criança e Adolescente em âmbito municipal nesse enfrentamento, como é importante a participação do cidadão nessas políticas públicas. Para isso, é muito importante que a gente tenha uma compreensão bastante importante. A superação das ideias em âmbito econômico, cultural e político, ele é um trabalho constante, mas ele precisa exatamente desta rede de proteção, que precisa ser local, com suporte federal, ela precisa do envolvimento dos agentes públicos, ela precisa do envolvimento dos agentes locais,
ela precisa do envolvimento das instituições, ela precisa do envolvimento de todos os cidadãos. E, inclusive, do cidadão, criança e adolescente. Porque são eles os principais prejudicados, inclusive também são eles que podem nos auxiliar no processo de superação de violação de direitos. Por fim, destaco o seguinte, aquilo que a Zilda Arns afirmava, quando ela que implementou de forma muito significativa a questão da pastoral da criança e que modificou claramente, assim, numa cidade de Florestópolis, imagine em 1983, onde você tinha praticamente o registro de 127 crianças mortas em um ano, e um trabalho de um ano feito no ano seguinte, praticamente uma superação da inexistência da mortalidade infantil. E ela dizia o seguinte: como pássaros que cuidam de seus filhos ao fazer um ninho nas árvores e nas montanhas, longe de predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, deveríamos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Isto é uma responsabilidade de todos nós. Que possamos, então, dessa forma, nos engajar, tomar maior consciência da nossa corresponsabilidade, a fim de que a criança, adolescente, perceba a importância do reconhecimento de um Estado, de uma sociedade e das famílias que reconhecem os seus direitos na legislação, mas também no seu dia a dia e não permitindo qualquer forma de violação. Obrigado, espero também poder encontrar a todos também em outros ambientes, também em âmbito também presencial. Obrigado.